Se você é um profissional da criação que acabou de chegar aí na sua agência, ela usa o iClipse e você está um pouco perdido por onde começar, esse vídeo é feito para você e eu vou te ajudar nos primeiros passos de como você vai realizar suas atividades aqui no iClipse. A primeira coisa é a página inicial. Então pode ser que ao logar você seja direcionado para a agenda, por exemplo. Então saiba que essa página inicial ela pode ser alterada. Você pode clicar aqui no menu Conta e Ajuda, clicar no seu perfil e aqui você vai ter a opção de alterar a página inicial. Se você é da criação, eu recomendo bastante que você altere sua página inicial para minhas atividades. A gente vai ver ela daqui a pouquinho e ela tem muito mais funções aqui do que a agenda. Mas vou te mostrar um pouquinho da agenda também. Falando aqui sobre conta e ajuda, é aqui também que você pode ativar o seu modo férias. Então, quando você ativa esse modo e alguém tenta pautar você em uma atividade, aparece que você está de férias até determinado dia. Aqui também que você seleciona as notificações que você quer receber dentro do sistema e aquelas que você irá receber por e-mail. E elas estão categorizadas aqui de acordo com o tipo de cada notificação. E aí, você aqui, se a sua página inicial for a agenda, você vai ver aqui, por padrão, é mostrado a semana, e aí você vê as atividades que estão pautadas de acordo com o dia ali e o horário que foi selecionado para você realizar aquela atividade. Então, algumas, por exemplo, que estão sem horário, elas aparecem aqui como dia inteiro, e as que têm horário aparecem aqui no horário que foi pré-setado. Se você passar o mouse, você consegue ver mais informações, como, por exemplo, data início e fim, a prioridade, qual é o projeto e o cliente daquela atividade. Você também pode alterar aqui o filtro para mês ou para dia e você pode criar novos compromissos. Então, às vezes, você quer colocar alguma atividade ali, então, uma consulta médica, algum dia que você vai sair mais cedo, você pode cadastrar aqui através dos compromissos da agenda. E se você clicar aqui em alguma das atividades, você vai para o detalhe dessa atividade, que é de fato onde você vai pegar as informações ali de briefing, é onde você vai dar o play, o pause no timesheet, inserir os layouts e os textos que forem executados nessa atividade. Eu vou te mostrar aqui também a parte aqui de projetos, minhas atividades, que eu acabei de falar aqui sobre eu recomendar que essa seja a sua página inicial. Essa é o coração aqui de quem é da criação, é a página que a gente, né, mais vai acessar, porque aqui você vai conseguir ver de uma forma mais clara todas as atividades que estão pautadas para você. A gente tem essas 4 visualizações. Então, a primeira aqui é o Kanban. Então, a gente consegue ver as atividades novas aqui, que são as que ainda não foram dado play. Atividades em andamento, que são aquelas que você já iniciou. Atividades aguardando aprovação e as finalizadas. E você pode ver aqui também que tem uma diferença entre as atividades aqui, algumas que estão disponíveis e as que não estão disponíveis. Então, essa aqui, por exemplo, que está opaca, ela não está disponível ainda. Significa que eu vou trabalhar nela, mas ainda não chegou o momento de trabalhar nessa atividade. Então, se eu clicar nela aqui, ó, ele vai falar que eu preciso concluir as etapas anteriores. Então, eu estou pautado aqui na etapa de aprovação interna, mas no momento essa peça ainda está na etapa de texto. Então, por isso eu não consigo trabalhar nela ainda. Ela aparece para mim aqui como não disponível para trabalhar. Inclusive, aqui nos filtros eu tenho diversas opções aqui de filtro, como, por exemplo, cliente, projeto e prioridade. E, inclusive, eu posso separar aqui filtrando somente as que estão disponíveis para trabalhar. E aí, aquelas que não estão disponíveis não aparecem nesse momento. Aí, vamos partir de fato para a ação, né? Eu posso clicar aqui na atividade e dar o play no timesheet, e aí ele vai começar a contabilizar o meu tempo de trabalho naquela atividade. E aí eu consigo ver aqui algumas informações que tiverem referentes ao projeto, consigo ver e fazer comentários, inclusive mencionando colegas. Então, se eu precisar de alguma informação de algum colega, eu posso selecionar aqui, por exemplo, e comentar aqui, e essa pessoa vai receber uma notificação referente àquele comentário. E aí todos os comentários ficam registrados aqui, além do histórico da peça também, como o que eu acabei de fazer aqui, que foi dar o play nessa peça. E aí, outra coisa importante também aqui das minhas atividades é que você vai ver que a partir do momento que eu dei o play, a atividade saiu de nova para em andamento. E eu não preciso entrar nessa atividade para dar o pause. Eu posso dar por aqui mesmo, pelo dashboard. Então, eu tenho esses botões de atalho aqui, de play, pause e concluir, diretamente aqui pelo meu dashboard.
Outro botão que eu tenho aqui é o de gerenciar o tempo trabalhado na atividade. Então, caso você tenha esquecido de ligar o timesheet ou esquecido o timesheet ligado, é aqui nesse botão que você vai fazer a edição e os apontamentos das atividades. Quando você entra aqui no detalhe de uma atividade, você também tem esse botão aqui no seu canto direito para gerenciar o tempo de trabalho. E você também pode fazer esse gerenciamento através desse botão de novo aqui, ó, novo apontamento. Então, aqui você consegue inserir novas tarefas. Então, às vezes, alguma atividade que não foi pautada para você, mas você precisa inserir ali aquele tempo, ou você pode inserir um apontamento em alguma atividade já existente. E aí você vai selecionar o projeto, a atividade, a etapa do workflow e o dia e horário que você trabalhou naquela atividade. Então, essas são as opções aí de incluir novos tempos e editar os tempos já existentes nas atividades. Um outro fator importante que eu quero mostrar para vocês é relacionado ao timesheet. Então, ele tem esse botãozinho de atalho aqui na esquerda. Ele me mostra que aquela última tarefa, por exemplo, que eu acabei de dar pause, ela fica registrada aqui também como um atalho para mim. Quando o timesheet está ligado, então, por exemplo, vou dar play nessa atividade aqui, esse ícone fica sinalizando aqui que eu estou em play. Então fica fácil também, se eu tiver em alguma outra tela aqui do iClips, vir aqui e verificar em qual atividade estou em play. Inclusive, se eu precisar mudar, eu quero dar play nessa outra atividade aqui, ele pausa automaticamente a outra e dá play nessa que eu acabei de selecionar. Então esse atalho é bastante útil. Aqui também que eu falei para vocês das notificações, elas ficam sinalizadas aqui. Então tudo que você recebe, menções, comentários, se alguém pautou você como responsável em uma atividade, tudo que você recebe de notificações vai ser sinalizado para você aqui nesse sininho. Um outro fator que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão de desfazer a conclusão. Então, pode ser que você tenha concluído uma atividade sem querer. Caso a próxima pessoa ali do workflow ainda não tenha começado a trabalhar naquela atividade, você tem esse botão aqui de desfazer conclusão. E aí você pode voltar a trabalhar nessa atividade. E aí é a mesma coisa. Você pode tanto fazer aqui pelo atalho do Kanban, quando você pode clicar na atividade e clicar aqui em desfazer a conclusão. E aí aquela atividade volta aqui como disponível para trabalhar aqui no seu fluxo. Caso a próxima pessoa já tenha iniciado, aí você não consegue desfazer a conclusão, beleza? E aí você tem algumas opções aqui, você tem como filtrar diretamente aqui pelas atividades atrasadas, você tem como ordenar as atividades tanto por coluna aqui do Kanban, quanto filtrar aqui no geral, né, por prioridade, por título do projeto, por data fim, de acordo com a sua necessidade. E você pode também alterar a visualização de uma atividade aqui, né, do seu fluxo de minhas atividades. Então, você pode visualizar em formato gigante, e aí ele vai trazer você aqui, vai te mostrar que você está em play, e vai mostrar as atividades, e aí as cores, né? As azuis são aquelas que você já começou, as que estão em andamento, rosas são atividades novas, ainda não iniciadas, e as amarelas são atividades de aprovação. Temos os blocos também, que aí eles mostram atividades atrasadas, atividades que você precisa entregar hoje e atividades que você já iniciou. Novamente, sinalizando aqui aquelas que estão em play e trazendo os botões aqui de atalho para dar play, pause e concluir no timesheet. E se você tiver a permissão de editar atividades, você também pode fazer através desse botão. E temos também a visualização em lista, que vai trazer as mesmas informações, só que no formato de lista. E ela tem um filtro um pouco maior do que as outras visualizações. Então, caso você queira utilizar a visualização em lista, você pode também escolher aí qual for a sua preferida. Beleza? Então, eu acho que é isso. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar é a questão dos links para a atividade. Então, às vezes você está falando de uma atividade, você gostaria de enviar o link dessa atividade. Além da opção aqui de mencionar a pessoa, você pode vir aqui nesse botão aqui e copiar o link dessa atividade. E aí, quando você mandar para um colega, né, outra pessoa que tem acesso ao Eclipse, ele vai chegar nessa mesma visualização aqui. Outro ponto importante, né, para incluir aqui as atividades. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, principalmente no caso das peças. Vou entrar aqui em uma peça, como que eu vou incluir aquilo que eu realizei, aquilo que eu entreguei? Eu vou vir aqui na parte de layouts, vou clicar em novo layout e vou selecionar aqui, seja um anexo ou seja um link. Então, eu vou selecionar aqui a imagem ou o texto ou o arquivo, né, o PDF ou o PPT,
daquela entrega que eu vou fazer e vou incluir aqui. E aí a equipe já consegue visualizar aquela informação. Se for de rede social, eu inclusive consigo criar aqui um mockup dessa rede social para que fique mais fácil visualizar como é que aquele post de fato vai ficar na rede social. Então eu posso puxar aqui a imagem que eu acabei de selecionar, que é essa daqui, ou eu posso inserir uma nova imagem. E aí eu posso colocar tanto a imagem quanto a legenda aqui do meu post das redes sociais. Então isso também fica bem legal para você visualizar como é que vai ficar aquele post na rede social. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Seja bem-vindo ao iClips, seja bem-vindo à criação aí na sua agência e qualquer coisa você pode nos acionar no suporte. Basta você clicar aqui em Conta e Ajuda e depois em Chat. E aí você vai ver esse botãozinho aqui do lado direito e você vai nos acionar aqui no suporte, seja por chat ou por e-mail. Até a próxima!